A situação tá frenética lá com o pessoal do Pokémon lá no IBGE, hein, cara? O Postman demitiu a pesquisadora responsável pelo cálculo do PIB. Vocês sabem, né? O cálculo do PIB de 2025 deve ser anunciado agora, daqui a algumas semanas, né? E é um número muito importante em ano eleitoral, é um número que vai ser muito usado em propaganda eleitoral. Não porque Lula conseguiu aumentar o PIB, não sei o que lá e coisa e tal. O Lula aumentou o PIB exclusivamente governamental, torrando dinheiro do governo, né? Gastando dinheiro do governo à toa. Ele aumentou o PIB, uma coisa que não melhorou a vida de ninguém, porque só piorou mesmo em termos de gasto do governo, mas beleza, ele quer usar isso na propaganda, quer poder dizer que não, porque o PIB explodiu, que o PIB é fantástico, que o PIBão e não sei o que lá, e o PIBão do Lula, eles querem muito usar esse número. Mas eu não sei não, cara, eu acho que deu algum problema, porque, bom, eu acho que deu algum problema, mas eles estão consertando o problema, não se preocupem, né? O que eu acho que aconteceu? O PIB de 2025 veio menor do que o esperado, tá? Olha só, o Banco Central, até bem pouco tempo atrás, achava que o PIB ia crescer 2% em 2025. No finalzinho do ano, ele mudou para 2,3%. Não vai subir 2,3%, deve ter vindo a ordem do Lula. Não, tem que subir mais o PIB. Ano eleitoral, precisamos melhorar o PIB aí, sobe o PIB aí, dá um jeito de subir o PIB aí. Só que aí quando o IBGE mediu o PIB, deve ter dado abaixo de 2,3%, né? E aí demitiram a mulher. Não, você está medindo errado. Pô, dá um jeito aí, dá uma martelada nos números aí. Eu que estou imaginando isso. Aliás, eu não. Um monte de gente está imaginando isso, porque está muito estranha essa demissão da mulher do PIB lá no IBGE. Vamos entender esse caso aqui. E para mim é óbvio que é isso, né? Ou seja, o PIB não veio legal, aí deram um jeito, mas fica tranquilo. Porque o PIB que vai ter para as eleições vai ser grandão. Né? Eles botaram outro cara lá e falaram: tem que dar um jeito de parir esse PIB aqui. Precisa de um martelo? Precisa de uma motosserra? Não interessa o que você vai fazer com os números, mas dá um jeito de parir um PIB que seja bonito para o Lula usar na eleição dele. Eu sou Peter Turgunia, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por minha esposa, era do PCdoB, agora é Ancap, hermenêutica pentadimensional do C Sharp e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Tá aqui, ó, IBGE trocou a pesquisadora à frente do cálculo do PIB. A Rebeca Palles deixou o cargo, não foi exonerada, mesmo, foi chutada. De coordenadora de contas nacionais do Instituto. Mudança ocorre após explosão de crise entre servidores de gestão Postman. Por quê? Porque o Postman, ele já deixou claro, não, o Postman sempre falou isso, que estatística tem que ser usada a favor da revolução, é para ajudar o governo da esquerda, para ajudar a esquerda, para fazer propaganda. Não é esse negócio de técnico, de estatística, desvio padrão, média, mediana, foda-se. O negócio é ajudar o Lula a se eleger, né? E ele falava isso abertamente antes de se tornar diretor do IBGE. Né? É lógico que no momento que ele foi colocado como diretor do IBGE, ele parou de falar essas coisas, mas, né, a ideia dele é a mesma, né? E a gestão dele sempre gerou muito atrito no IBGE, porque o IBGE sempre gostou de se pintar como um órgão técnico. Não, a gente está aqui para fazer a conta, a gente não está aqui para ajudar o governo A, o governo B, o negócio nosso é fazer a conta e gerar o número, né? E, de novo, isso deveria ser o correto, né? O Postman prometeu não interferir. Agora, ele interferiu aí. Já teve outros casos, tá? Já teve outras confusões nessa história aqui, tá? Primeiro, ele inventou de criar uma fundação do IBGE, o IBGE+. Por quê? Porque negócio de fundação o pessoal usa muito para fazer corrupção, né? Você desvia o dinheiro do orçamento do IBGE para a fundação contrata sem licitação, ó, facinho de tirar dinheiro do IBGE, né? Então o orçamento do IBGE ia ser usar a fundação para mandar dinheiro para o PT, porque o PT tem essas coisas, né? Ele tem que ter um mínimo de corrupção em cada órgão do governo para poder fortalecer o partido, né? Aqui, ó, mas isso é um problema, já deixou crítica do pessoal lá do IBGE. Agora o problema é de interferência. Né? Aqui, ó, a pesquisadora Rebeca Palles foi retirada do cargo de coordenador, foi exonerada, tá? Foi exonerada mesmo, né? Do cargo de contas nacionais na manhã da segunda-feira de 19, alguns dias atrás isso, tá? A exoneração ainda deve ser formalizada pela direção do órgão no Diário Oficial da União. A função das pesquisadoras é das mais importantes no quadro técnico do IBGE. Ela é responsável pelo cálculo do PIB, que mede o desempenho da atividade econômica. O PIB deve ser divulgado entre fevereiro e março, ou seja, daqui a algumas semanas. Né? Então daqui a pouco sai o cálculo do PIB. Mas eu imagino que lá no IBGE eles já estão sabendo para que lado vai o PIB, né? Porque eles fazem as contas, né? Essa coisa não é assim, né? Você plim, plim, aperta um botão, aparece o número, né? Já tem um número, eles vão lá, estudam, coisa e tal, né?
E conforme pessoas a par do assunto, a exoneração partiu da direção do IBGE, presidido pelo Márcio Porchmann, o cara que diz que é para... Não, estatística é para ajudar a revolução mesmo, não tem esse negócio não. A mudança das contas nacionais ocorre após o início de uma crise interna no Instituto que explodiu no segundo semestre de 2024, devido aos servidores e o corpo técnico, não sei o que lá. Aqui, ó, em uma das cartas que se tornaram públicas, pesquisadores chegaram a dizer que a condução do órgão ocorria sob viés autoritário, político e midiático. Ou seja, o Porchmann quer usar o IBGE para ajudar o Lula. Todo mundo sabe que é assim que funciona. A China, por exemplo, quem acredita em número da China, meu amigo? A China mente para tudo quanto é lado. A Cuba, você sabia que Cuba é o melhor, tem os melhores indicadores de educação da América Latina? Ah, para com isso, porra. O pessoal lá não tem nem o que comer, meu amigo. E tá dizendo que tem educação de qualidade porra nenhuma. É por quê? Porque comunista adora mexer em número, porra. Vai lá, martela o número faz o que ele quiser fazer. Número vira um mecanismo de propaganda. O problema disso é que o número é útil também para as pessoas que querem investir no país. Se você quer investir no país, se você quer comprar uma empresa aqui, planeja fazer um negócio, é importante você ter números isentos para você poder investir. Então, no momento que o IBGE se torna uma máquina de propaganda petista, ao invés de um instituto técnico, ele está comprometendo o futuro do Brasil. Ah, mas vai eleger o Lula. Então foda-se o futuro do Brasil, né? É a escolha que fez o pessoal lá em Cuba. Olha como é que está Cuba hoje em dia. O pessoal passa fome, né? Mas os números são maravilhosos, os números são fantásticos. Não porque a saúde em Cuba é maravilhosa, não porque ninguém passa fome em Cuba, né? Porque se aparecer alguém dizendo que está passando fome, eles vão lá e matam, né? Botam na cadeia e matam, né? Então aqui, Folha não conseguiu contrato com a pesquisadora, então não se sabe o que falou dela, né? Mas é muito estranho isso. Por quê? Porque isso vem no bojo de uma mudança do Banco Central aqui, ó. O Banco Central eleva a projeção de crescimento do PIB para 2,3 aqui, isso no final de dezembro, olha só. Até dia 18 de dezembro, o Banco Central, né, que é dirigido pelo Galípolo, que é aliado do Lula, deu um jeito de dar uma martelada no número. Ó, sobe o número aí, sobe para 2,3 aí, porque, pô, né, para ajudar o painho, na eleição, pô, se o PIB tá bom, ele pode dizer, tá vendo, cresci a economia, fez porra nenhuma, né, a economia do Lula cresceu no primeiro trimestre de 2023, dado o resultado do Bolsonaro ainda. Depois disso, o que o Lula fez foi aumentar, torrar dinheiro pra caramba, crescer a economia através de gasto público. Isso é uma merda, porque o gasto público, ele não é produção de coisa, ele não é geração de valor, ele é dinheiro roubado de outras pessoas, que é depois gasto na própria sociedade. Então é ruim isso daí, né? Então, essa é a situação. O Banco Central deu um jeito de martelar. Ó, já deu uma marteladinha aqui, Porchmann. Já deu uma marteladinha dos 2,3%. O que eu imagino que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. O que eu imagino que aconteceu, né? Era 2% aqui, ó. Aqui, ó. No relatório anterior, estava em 2%. Aí a projeção consta no relatório de política monetária divulgado na quinta-feira de 18 de dezembro. Finalzinho, apagar das luzes. O pessoal fala, não, vai subir o PIB 2,3%, vai ser só 2%, não, 2,3%. Pode parecer pouquinha coisa, mas, por exemplo, né, o Lula adora dizer que voltou com o Brasil para as 10 maiores economias do mundo, né? E, na verdade, quem voltou foi o Bolsonaro, porque o Brasil voltou para a 10ª melhor economia do mundo em 2023, devido ao resultado de 2022. Então foi o Bolsonaro que voltou com o Brasil para as 10 maiores economias do mundo, né? Mas o Lula adora isso, e o Lula tirou, né? Porque a gente caiu para fora dessa lista de 10 maiores economias do mundo. De repente, o 0,3% aqui, ó, é quanto precisa para voltar, para ficar ali no 10, para poder dizer que não, que estamos nas 10 maiores economias do mundo e não sei o que lá, né? Ou seja, motivos políticos, né? E aí o que deve ter acontecido, né? A pesquisadora foi fazer a conta direito. A conta direito não bateu, porque isso aqui é invenção do pessoal de marketing. É o Sidônio Pereira, né? O Sidônio Palmeira, falando que tem que ser um número. Aí não pode, exonera a mulher. Não pode não. Botaram outro cara que é técnico também, tá aqui, ó. Destituição da coordenadora, ela foi destituída e repercutiu negativamente entre o corpo técnico, é óbvio, porque isso é evidente que é interferência, não tem como ser outra coisa, né? E também externamente. O IBGE comunicou publicamente a troca da coordenação através de nota pública na noite da segunda-feira de 19. Pali será substituída por Ricardo Montes de Moraes, que é servidor de instituto desde 2005. Ou seja, foi trocada. Ela que é servidora desde 2002, portanto, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, ela foi substituída por um cara que é servidor desde 2005, portanto, do governo Lula. Mas eu não acredito que o problema seja esse não, tá? Eu acho que os dois são técnicos de carreira.
O problema aqui é que o cara já entra sabendo que ele vai ter que martelar o número, né? Já deve ter chamado ele num canto lá, ô, senhor Ricardo, o negócio é o seguinte, meu amigo, dá um jeito de martelar, precisa de um martelo? Precisa de uma motosserra para mudar esse número aí? O que você pedir, você fala aí que a gente arruma para você martelar esse número e sair o número que a gente quer para ajudar painho na eleição, né? Então tá aqui, ó, mesmo que o cara seja um cara de carreira e coisa e tal, ele já entrou forçado a mudar o número, senão ele vai ser trocado também, né? E aí, cara, o que aconteceu? Debandado no IBGE, a atenção de duas novas exonerações. O pessoal pediu para sair também, arrumou confusão, o Portman está perdendo o controle no IBGE. O problema é o seguinte, vai sair o número do PIB? Vai sair lindo, vai acabar de sair 5% o PIB. Vai sair 5% o PIB, um número fantástico para o Lula conseguiu de novo, explodiu a economia brasileira. Mas está todo mundo sabendo agora que não tem credibilidade nenhuma. Olha como é que está o órgão, o IBGE. Né, o pessoal, todo mundo saindo, pedindo exoneração por interferência política no cálculo de números, né? E aqui, ó, teve mais aqui, teve outra gente aqui, teve mais gente exonerada aqui, ó. Demissão sem justificativa técnica provoca crise interna e levanta questionamento sobre a autonomia do Instituto. É lógico, né? E olha que o Lula falou, democracia, não, temos que fazer democracia, vamos ser moderados e não sei o que lá. A entrega de cargos foram comunicados na forma de protesto e pressão por maior transparência, além de respeito aos critérios tradicionalmente orientam o trabalho do IBGE. A crise ocorre num momento sensível, já que o Instituto é responsável pela produção de dados estratégicos como o PIB, que vai sair gigante, não 10% de aumento do PIB, pode saber, vai ser uma coisa fantástica. Né? Parece que teve um monte de gente do IBGE que pediu para sair, coisa e tal, por conta dessa saída. Tá na cara o que está acontecendo. O pessoal está revoltado porque o Portman está fazendo o que o Portman prometeu fazer. Transformar o IBGE numa máquina de propaganda para o Lula. É o que eu falo para vocês, cara. O Lula, quando ele entrou lá em 2003, lá atrás, ele achava que tinha todo o tempo do mundo para implantar o comunismo aqui no Brasil. Ele foi tranquilo, foi de levinho, foi devagarzinho. Não tem pressa, vou implantar o comunismo devagarzinho aqui, coisa e tal. Agora, ele sabe que não tem o tempo todo do mundo. Aí já chegou enfiando a piroca em tudo. Não bota o Portman lá no IBGE. Acabou a porra de... O número que importa é o número para ajudar a revolução. O resto todo não importa. E, da mesma forma, aparelhou tudo quanto é órgão do governo, até a Embrapa, cara, que é um órgão técnico, né, de negócio de agricultura, é um órgão importante, cheio de sindicalista na Embrapa agora com o Lula. O Lula chegou, meu amigo, metendo o pé na jaca nisso daí. É o que eu falei pro pessoal, fez o L, e o pior é o que se indica nessa eleição da agora. Se ele perceber que vai perder, sabe-se lá que tipo de golpe que o Lula vai tentar dar para continuar no poder aqui no Brasil, porque ele sabe que se ele perder, ele não volta mais. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.